é no capítulo 19, que diz que a fé transporta montanhas. Então, primeiro eu vou definir para vocês o que é fé, né? Fé é uma crença e convicção interna dentro da gente, em algo ou alguém a quem a gente se apega. É confiança em suas promessas, princípios e ensinamentos, mesmo quando não há garantias absolutas ou provas concretas. A fé ela pode ser direcionada a diferentes objetos, como assim como uma divindade, uma ideia, um propósito e até mesmo em si mesmo. A fé pode ser encontrada em várias esferas da vida, na religião, na espiritualidade, relacionamentos interpessoais, sonhos e aspirações pessoais. Então, olha só, a fé, ela não é só dentro da religião, ou do cristianismo, ou da espiritualidade. Ela é a fé que a gente tem em tudo. A fé na gente mesmo, a fé no outro, a fé nas pessoas que a gente confia. Às vezes a gente tem fé em objetos, não tem gente que tem fé em objetos, né? Dependendo até da religião. Então, a fé, ela tem que ser uma coisa interna da gente. É um poder tão grande de acreditar em qualquer coisa, em qualquer coisa que a gente pense, né? Raciocine, reflita, mas que não precisa ser vista. A gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer, né? A gente não vê o ar, mas a gente acredita que ele existe, não é? Já foi provado até cientificamente. Então, na verdade, é assim, a gente não precisa ver, mas a gente precisa acreditar. E esse é um poder que vem de cada um de nós, e cada um tem uma intensidade, um grau desse poder, que é a fé, né? E a fé cristã é a confiança inteira, é uma inteira submissão e certeza, que nos leva a acreditar firmemente na palavra de Deus e a agir segundo essa convicção. Ela não é passiva, ela é uma resposta ativa, que se manifesta por meio de escolhas, atitudes, comportamentos, pensamentos, ações, etc., né? Então, olha só, então a fé cristã, ela não foge do que está a definição de fé, né? A fé cristã, ela só está voltada para Deus. É esse poder grande de acreditar em Deus, não é em alguma coisa, né? Mas é em Deus. Então, o que é importante? Quando Jesus veio e que ele curava as pessoas, ele tirava os demônios das pessoas, né? Primeira coisa que ele dizia para as pessoas é: a sua fé lhe curou, então você tem fé? Porque tem que ter fé. Então tem que ter fé em Deus, tinha que ter fé nele, e tem que ter fé em si mesmo, do que eu quero. É a fé no que eu quero. Por que algumas pessoas conseguem as coisas, ser felizes de alguma forma, às vezes com tão pouco, e outras não conseguem com muito? Por que algumas pessoas conseguem, às vezes, uma coisa muito difícil, um sonho difícil para se realizar, e você fala: puxa, como que ele conseguiu aquilo? Como que ela conseguiu aquilo? Eu queria, mas eu não consigo. Olha aí, já está falando, eu não consigo. Então, quando a gente mesmo diz para a gente que não vai conseguir, que não é capaz, a gente acredita nisso. Então, já é uma fé contra a gente está acreditando no não. Uma vez eu ouvi que, é tão interessante, que fé é essa da gente que acredita no medo e não acredita na salvação. Pensa um pouco. As pessoas que têm medo de alguma coisa, eu tenho medo, eu acho que todo mundo tem aqui medo de alguma coisa. Às vezes a gente tem medo até do escuro, às vezes tem medo porque teve um pesadelo, às vezes tem medo das coisas darem errado, às vezes tem medo de ser assaltado, às vezes tem medo de que aconteça alguma coisa com o filho, de ter uma doença ruim, como vai ser a minha velhice, né? Mas por que as pessoas têm esse medo, acreditam nesse medo? Porque pode acontecer. Daí as coisas boas,
Não podem acontecer. Então, por que a gente não coloca toda essa nossa energia, né, positiva, essa nossa força, essa nossa fé numa coisa boa, ao invés de colocar numa coisa ruim? Por que a gente, ao primeiro passo, eu não vou prestar o vestibular? Não, porque eu não vou conseguir. Por que você não vai conseguir? Se você tiver fé, mas a fé não é simplesmente Deus me faça conseguir. Não, a fé não, você é determinado. Eu vou lá e vou fazer. Eu vou lá e vou estudar. Eu vou atrás dos meus sonhos. Eu vou atrás do que eu quero. Eu preciso de um emprego, eu vou fazer de tudo. Mas não, a gente fala, não vai dar certo. Comigo é tão difícil. Não sei se vai dar certo. Por que a gente começa com o quê? Não sei se vai dar certo. A gente tem que começar com, sim, vai dar certo. Pode não ser o certo do jeito que a gente imagina, mas a gente vai conseguir. Então, assim, essas coisas, eu às vezes fico pensando mesmo, eu achei que, quando me falaram isso, por que a gente coloca a fé nas coisas que não dão certo, ao invés de, ou no medo que a gente tem de acontecer alguma coisa? Por exemplo, quando você está no escuro e você sente um medo, você fala, medo do quê? Para pensar, medo do quê? Por que você põe tanta força? É capaz de te acontecer alguma coisa, porque você põe tanto medo naquele escuro, né? Por que não põe essa força, essa energia na fé? Não tem nada, não vai acontecer nada. Mas como é difícil isso para a gente, né? E é para a gente, é para todo mundo, para mim também. Eu acho assim, às vezes é muito complicado você confiar em você mesmo. Você quer confiar, mas nem sempre a gente consegue. Às vezes a gente se sente muito fraco, né? Até diante de pessoas tão fortes. Tem pessoas fortes que conseguem até fazer com que a gente ganhe um pouco dessa energia. Mas tem outras que acabam deixando a gente mais fraca. A gente fala, nossa, diante dela, não vou conseguir nunca. Essa pessoa consegue, eu não. Ela é forte, eu não. E é o tipo de pensamento que a gente tem que banir mesmo da cabeça da gente. Então, a fé, ela depende também dos bons pensamentos. A fé, ela depende das boas ações. Ela está mais ligada à moralidade, né? Essa questão moral da gente, do que outra coisa qualquer. Então, se a gente faz o bem, se a gente pensa positivo, se a gente pensa em fazer o bem, se quando vem um pensamento ruim, a gente tentar tirar, né, fazer uma prece, a prece eu acho que é o que mais ajuda a tirar o pensamento ruim da cabeça. Faça uma prece, a hora que você leva o pensamento a Jesus, a Deus, aquele pensamento ruim vai embora. Porque seja lá o que for que está te intuindo aquele pensamento ruim, não quer que você pense coisa boa. E Jesus é uma coisa boa. Então, se você pensar em Jesus, se você fizer uma prece, não é ali que vai querer ficar. Né? Então, a fé, ela depende disso. Ela não vai depender só de que tudo aconteça para a gente do jeito que a gente quer. E na Bíblia, tá como que é a certeza do que não se vê, uma convicção interna que vai além das evidências físicas. Então, aí se encaixa perfeitamente Deus, né? Eu não vejo, mas eu sinto, eu sei que Ele existe. Eu sei que Ele existe vendo a natureza que existe, tudo que foi feito nesse mundo, né? Claro que é Deus. E essa força, essa fé, é que vai mover a gente para as coisas boas. Então, no próprio Evangelho, tem a passagem que cita de início, é que uma criança tinha que ser, ela estava com um demônio e que precisava ser tirado esse demônio, afastado desse demônio, que precisava que curasse, e ele mandou os apóstolos, Jesus mandou os apóstolos, e os apóstolos não conseguiram curar a criança. E aí, então, chamaram o próprio Jesus, ele foi, e ele falou, mas por que vocês não conseguiram? E os próprios apóstolos, ainda os discípulos perguntaram, por que a gente não conseguiu? Ele falou, né, criaturas de pouca fé, porque se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam conseguido, porque se tivesse com um pensamento tão bom, se estivesse acreditando em si, se cria um magnetismo
uma energia que é esse magnetismo que a gente não enxerga e que existe, né? É como ondas de rádio, né? É como as ondas até da internet, dos celulares, né? A gente não enxerga, mas elas não existem. Claro que existem, porque se elas não existissem, a gente não conseguiria comunicação, a gente não conseguiria ouvir rádio, ouvir nada, né? Então, essas ondas, elas existem, e são essas ondas que a gente pode emitir, não exatamente igual, mas elas são só um exemplo, é parecido. São as nossas vibrações. Então, se eu tenho pensamentos ruins, se eu não acredito muito em mim, se eu não tenho essa confiança, eu não vou conseguir fazer nada. E esses milagres, tidos como milagres, né, naquela época, era um conhecimento tão grande, né, e era uma fé tão grande, que aí aconteciam as coisas realmente conseguiam acontecer. A gente tem vários casos, né? Quando Cristo esteve aqui, a mulher que sangrava, que ela só encostou na veste de Jesus e ela se curou. Mas por que ela se curou? Foi na veste de Jesus. Mas porque ela tinha fé, ela acreditava que ela podia, ao encostar em Jesus, ela ia ser curada. Então, essa força, essa vibração, essa energia, são essas ondas que a gente tem que ter, para que a gente consiga alcançar muito mais na vida da gente. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando mesmo de outras coisas, porque esta montanha que é citada no Evangelho, ela é uma figura de linguagem, ela não é uma montanha. A gente não vai lá e pega a montanha, nem com a maior fé, não é isso, não é essa a ideia. É falar da montanha para que a gente entenda que tipo de montanha a gente tem internamente. O que é tão difícil transportar, é tão difícil modificar para a gente. A gente mesmo fala, é simples, né? É tão simples ser bom, não ser orgulhoso. Olha como Jesus pede coisas simples para a gente. Quais são as lições dele? É que a gente tivesse isso, né? Não fosse orgulhoso, fosse humilde, né? Fosse bom, fosse generoso, caridoso, né? Vencesse as nossas más paixões, as tentações que aparecem na vida. Mas a gente consegue fazer isso? É fácil fazer isso? É fácil você não ter raiva de alguém quando alguém te dá uma resposta atravessada? É fácil você não ter raiva de alguém quando você está no trânsito e alguém te fecha? É fácil não ter raiva de alguém quando alguém te fala coisas que te ferem e você acha que não é, que aquilo não é verdade? Não é fácil, né? É uma montanha a ser transposta por nós. Agora, como que a gente vai falando assim, eu não consigo, eu não consigo, é que eu sou assim mesmo, né? Que a gente até brinca que é a lei de Gabriela, eu nasci assim, você sempre é assim, né? Não é. Então, essa montanha, ela é realmente difícil de ser transposta. Acho que essas montanhas que a gente tem internamente, elas são as mais difíceis. E se a gente consegue transpor, se a gente consegue diminuir, como eu digo sempre, a cada dia, um passinho de formiga, um pouquinho diminuir o nosso orgulho, sabe? Um pouquinho aumentar a nossa humildade, um pouquinho engolir sapo ficando quietinho, sabe? Não fala nada, fica quietinho, sabe? Ouve, dá uma raiva grande. Lembra, eu já falei isso uma vez, que eu li que são 11 segundos que tem a parte mais forte da raiva. Por isso se conta até 10, né? Então, conta até 11, conta até 10. Tenta não responder, porque a hora que você não responde, que você pede a Deus, Deus me ajuda, vai te ajudar. Você vai se acalmar, você vai ficar quieto. Mas é difícil. Não é toda hora que a gente consegue. Mas se a gente falar, não consigo, eu não vou conseguir, mas é que eu sou assim mesmo, sabe? Eu sou explosiva, eu tenho um temperamento difícil. Você vai ter mesmo, você não vai vencer você, né?
A Joana de Ângeles diz que o nosso maior mal, o que mais nos faz mal, é o mal que vem de dentro da gente, né? Não é o que vem de fora. Então, é esse mal que a gente precisa vencer. Se a gente conseguir vencer essas montanhas, muita coisa boa vai acontecer para a gente, né? Então, é nesse sentido que o Evangelho está dizendo, né? Então, que montanha é essa? São as nossas dificuldades, as nossas resistências. Como a gente é resistente em algumas coisas, é a nossa opinião e acabou. Por que tem que ser sempre a nossa opinião a certa? Porque só o que eu falo é certo. Aonde está escrito isso? Que eu sou certa sempre. A gente fala mesmo, mas faz aquilo, faz isso. Mano, isso não quer dizer que a minha opinião é sempre a verdadeira. Não quer dizer que a minha opinião é sempre certa, né? Então, a má vontade a gente tem que vencer, a nossa má vontade. A má vontade é totalmente contrária da fé, né? Os preconceitos, os nossos próprios interesses, o nosso egoísmo, o nosso fanatismo. Fanatismo, gente, para mim, assim, a impressão e a ideia que eu faço de fanatismo, uma pessoa que é fanática é aquela que não aceita a opinião do outro, que não consegue entender o que o outro está explicando. É aquela egoísta, é aquela orgulhosa, que só o que ela diz é o que é certo. Então, eu sou fanática naquilo que eu acredito. O outro pode acreditar em outra coisa, que eu vou brigar com ele, que eu tenho que impor o que eu acredito. Isso é fanatismo. E a gente não impõe nada, né? Nem a fé é imposta. Aqui fala também, né, sobre a fé robusta. Uma fé robusta, uma fé forte, é uma fé que dá perseverança. Ou seja, eu persevero naquilo que às vezes não está dando certo, mas uma hora vai dar. Eu vou continuar fazendo sempre. Eu estou fazendo uma prece, estou fazendo oração, mas não adianta, continua a mesma coisa a pessoa lá. Você que pensa. Depende também do jeito que você está fazendo essa prece. Você está fazendo uma prece pensando em outra coisa, não dá. Você tem que realmente colocar sua força, sua energia, querer aquilo, né? Aí é que consiste a fé. É essa força, é essa robustez, né? E os recursos, né, que a gente tem, que são as preces, as orações, que fazem vencer os obstáculos, os pequenos e os grandes. Fé vacilante dá incerteza, hesitação, de que se aproveitam aqueles a quem se quer combater. Não procura os meios de vencer, porque não se acredita capaz. Então, aí é que está. Quando a minha fé hesita, quando eu falo, não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou ter fé suficiente, eu faço prece, mas não adianta. Se eu fico hesitando nessa prece, é claro que o que eu quero combater vai ficar mais forte ainda. Vai me vencer. Porque vê a minha hesitação. Vê que eu estou insegura. Vê que eu não acredito tanto. Nem em Deus, nem em mim, nem em nada. Né? Então, a gente tem que pensar nessas incertezas que a gente tem. A gente tem fé, a gente vai buscar, a gente é perseverante e nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer. E daí? Aí está mais a fé. Não é? Porque não sou eu que guio o mundo. Não é você, não é você, não é você, é Deus. Então a fé é nele. Que seja lá o que aconteça a gente, alguma lição a gente tem que tirar. E que a gente procure essa lição, né? O que é que está acontecendo? O que é que eu preciso aprender com isso? Se a gente ficar ali refletindo, a gente consegue mesmo entender o porquê. A fé sincera e verdadeira, ela não é imposta, ela não é impaciente, pelo contrário, ela é paciente e ela não é violenta.
Essa é a fé. Então eu não posso chegar para você e falar, não, você tem que ter fé, eu vou gritar, eu vou falar alto, não adianta. É de cada um. O tamanho, a intensidade da fé é de cada um. Então, todos que têm calma, né? Calma que eu digo é calma de não impor as suas ideias, de não impor a sua religião. Esse tem fé. Cada religião, ela pode até ter fé não só em Deus, mas fé em dogmas. E às vezes, em algumas, se tem mais fé nos dogmas do que no próprio Deus. E porque aí já não acho nem que é fé, né? Mas é chamado de fé, é isso que se espera. Eu acho que é místico quando você crê assim, nos objetos mesmo, né? Ou em coisas. Às vezes a gente não tem, às vezes uma medalhinha lá, também tem, às vezes não tem, você tem uma medalhinha e você fala, não, essa eu preciso porque é minha medalhinha da sorte. Ah, esse é o meu anel da sorte. Ah, eu preciso que o crucifixo fique aqui. Ah, eu preciso que a escrita do Pai Nosso esteja neste quadro, não é? Às vezes a gente precisa de algo físico, mas se a gente precisar de ser algo físico para ter fé, tudo bem. Ele vai estar sendo um instrumento, ele está sendo um recurso, mas não fé naquele objeto. A fé é em Deus. Tá? E o que é a fé divina e a fé humana? Então, a fé humana é isso, é eu acreditar que eu posso, é acreditar em Deus. Mas a fé divina é quando eu ajo, eu penso de acordo com os ensinamentos de Cristo, que Cristo veio nos trazer. Então, essa é a fé divina. Então, as coisas podem se realizar, elas podem acontecer, que eu pense, que eu tenha em comunhão o pensamento bom e as ações também. Porque de nada vai adiantar eu ficar falando aqui, eu ficar lendo em casa, mas as minhas ações, quando vocês me encontrarem em algum lugar na rua, eu estou agindo totalmente diferente do que eu estou falando. Ou seja, o discurso é diferente da minha ação. Então, o que vai valer? Do que vai valer? Né? Então, a fé divina e a fé humana, a fé divina tem mais a ver com as questões morais da gente mesmo. Em ser bom, em ser caridoso, em fazer o bem, em ajudar o próximo, em amar a Deus, em amar o próximo como a si mesmo, né? Então, quando eu tento fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim, e não fazer ao outro o que eu não quero que faça para mim, já estou começando bem, né? Se eu seguisse isso à risca, olha, a gente não xingava, a gente não brigava, a gente não se exaltava, nada, porque a gente não gosta de ser maltratado, a gente não gosta que briguem com a gente não gosta que façam coisas ruins conosco, né? Mas fazem. Mas a gente não precisa fazer. Ah, olha, eu vou fazer isso para ele porque ele fez isso para mim. Né? Quanto que a gente ouve isso? Não vou fazer mais não, eu fiz, mas ele não fez, então eu vou deixar de fazer. Não é assim que funciona, né? Eu acho que é bem diferente. Aqui eu tenho uma história, eu vou fechar com essa história, porque eu falei que eu nunca mais vou passar do horário, então eu estou fazendo uma coisa resumida. Aqui tem muita coisa a mais, né, para ser dita. A fé, ela é muito poderosa e tem muitas histórias, tem muitas passagens, mas eu acho que essa história aqui, eu acho que ela, desse livro Jesus no Lar, eu acho que ela mostra bem a questão da fé, sabe? E ela chama A Fé Vitoriosa. Então aqui destacava André, um dos discípulos. Aqui é Jesus, esse livro é sempre Jesus na casa de um dos discípulos contando uma história. Então, conversando, e a partir dessa conversa ou das dificuldades que enfrentavam os discípulos, ele vinha com uma história ilustrativa. Então, essa é a fé vitoriosa. Destacava André
certas dificuldades na expansão dos novos princípios redentores de que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio: nenhuma escola religiosa triunfará com o Pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar uns para os outros. Os fariseus, na época de Jesus, eram os rabinos, aqueles que se acreditavam os donos da verdade sobre Deus, né? E eles eram muito exaltados, eles acreditavam muito em dogmas, eles criavam muitas leis desnecessárias. Então, a lei de que para você comer alguma coisa, você tinha, é diferente, tá? No sentido que eu vou falar. Tinha que se purificar antes de comer um alimento, lavando-se as mãos. Claro que a gente tem que lavar as mãos, mas isso não é o mais importante quando se tem fome ou quando se tem... como Jesus, né, que chegou na casa de uma pessoa e foi se alimentar, não lavou as mãos e foi criticado pelos fariseus por conta disso, né? Então eles tinham vários dogmas, várias leis que eles criavam, e eram leis porque senão eles se tornariam impuros, né? Então as próprias mulheres que sangravam não podiam nem tocar nos homens, porque senão eles se tornariam impuros, coisas que não têm cabimento, e muitas outras, né? Que eles falavam, eles faziam as preces gritando para que todos ouvissem, né, nas praças públicas. E então é por isso que ele está falando aqui, que o discípulo, né, o André, estava falando que ele estava chateado, que ele não aguentava mais, era difícil convencer os fariseus. E aí Jesus continuou, né? E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que a sua divina palavra sabia tecer, contou muito calmo. Na época da fé selvagem, 3 homens primitivos com as suas famílias se localizaram em vasta floresta. E, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivesse no trovão. Outro acreditava que o Pai residisse no vento. E o terceiro, que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos dele, mas queriam a viva força e preponderância individual nos pontos de vista. Depois de ásperas altercações, guerrearam abertamente. Um dos 3 se munira de pesada carga de minério, outro reuniu grande acervo de pedras e o último se ocultara por trás de compacto monte de madeira. Achas de lenha e rudes calhaus eram as armas do grande conflito. Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em luta. E tamanhas foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores, os animais que lhes sofreram a flagelação, que o Todo Compassivo lhes enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhes o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos com que destruíam a vida, afirmou que os patrimônios de que dispunham eram preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção às atividades em curso. Explicou-lhes que os 3 estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol, que sustenta as criaturas, no vento, que auxilia a natureza, e no trovão, que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu a todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens por meio do trabalho digno e proveitoso, ensinando o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílios para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. O segundo a converter as achas de lenha em peças valiosas ao bem-estar. E o terceiro a utilizar as pedras comuns na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral.
Os contendores compreenderam então a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante, e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu: em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo, glorificando o Pai. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e em benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento, que se precipita no inferno da sede e da fome no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de Deus. Então vejam só, ele chegou, ele estava chateado porque ele não conseguia convencer os fariseus, né? E aí ele falou: não tenho mais paciência para isso. E Jesus já começou dizendo que a gente tem que ter paciência sempre, tem que ser perseverante, e que a gente tem que ajudar todos, independente deles estarem do nosso lado, de estarem tendo a mesma opinião que a gente ou não. A gente sempre tem que continuar, tem que perseverar no que a gente faz. E quando ele falou dessa história, veja bem, o emissário que foi mandado aos três, que estavam cada um defendendo o seu ponto de vista, a sua fé, ele não foi lá e falou: não, você está errado, não é você, não é nada disso, nossa, para que você está usando isso? Ah, tenha dó. Ele não foi lá colocar mais fogo naquela fogueira que já estava tão forte. Ele foi lá e começou a falar sobre aqueles utensílios, sobre aquele material que eles tinham nas mãos, carregados para machucar os outros, para ferir, porque não estavam ferindo a vaidade deles, né? Estavam indo contra o pensamento deles. Ele ensinou o que poderia ser útil. E falou que cada um deles está certo, e estava mesmo, porque tudo isso é Deus. O vento, o trovão, o ar, o sol, tudo isso, a natureza, tudo é Deus. Né? Depende dos olhos da gente enxergar isso. Então, quando eles entenderam, eles falaram: nossa, é verdade, aí está a fé. Então não adiantava nada eles terem fé em Deus, ou no Deus que eles acreditavam, se eles não faziam nada por isso. Que fé é essa? Essas guerras que a gente vê, são essas guerras que a gente vê que guerreiam por conta de um Deus diferente do outro, de uma religião diferente da outra. Não, todos vão para um mesmo Deus. Tudo bem, cada um tem a sua fé, e isso há de ser respeitado. É isso que tem que ser respeitado. Agora, brigar porque o outro tem que ter a mesma que eu, brigar porque o outro tem que ter a mesma religião que eu, e eu não faço nada para ajudar ninguém, eu só prejudico, eu só crio conflito, eu só crio briga, eu só crio intriga, querendo que o outro pense igual a mim, ou seja, da mesma religião. Não, eu vou brigar porque a minha religião é melhor que a sua. Não é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. E o que Deus espera da gente? Que a gente faça o bem, que a gente seja manso, que a gente convença pelas palavras, pela inteligência, pelo conhecimento, pela nossa fé, né? Pelas nossas ações, pelos nossos bons pensamentos, e nunca pela nossa força. E se for força, se for imposição, se for violência, se não trouxer nada de bom, não está valendo nada. A gente não está fazendo nada de bom, e a nossa fé é menor do que um grão de mostarda, né? Então, gente, é isso que eu vim falar para vocês. Espero que eu tenha conseguido explicar o que eu compreendi, o que eu aprendi, né, lendo tudo isso, e que a gente possa, a cada dia, em passo ainda que de formiga, acreditar na gente e acreditar que a gente vai melhorar e que a gente vai conseguir. Boa noite, boa semana a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.